Fux, o presidente do Supremo, ontem, no primeiro ato como presidente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, assinou uma recomendação alterando aquela decisão anterior que dava a possibilidade de que presos fossem transferidos para o regime domiciliar por causa da pandemia de Covid. O que tem aqui de diferente? Primeiro, a prorrogação por 1 ano dessas orientações do CNJ. O nosso ouvinte já acompanhou essa discussão aqui conosco. O CNJ havia recomendado que presos do grupo de risco, mulheres amamentando, outras situações ali peculiares, fossem transferidos para o domiciliar por causa do risco da pandemia. E dessa vez, o que fez de diferente o ministro Luiz Fux? Ele excluiu dessa possibilidade de benefício, entre aspas, durante a Covid, presos condenados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, crimes hediondos e violência doméstica. 2 coisas me chamam a atenção aqui na decisão do ministro Luiz Fux. A primeira delas é prazo de 1 ano para que essa decisão vigore. No momento em que a gente tem colocado aqui os números, a pandemia entra numa fase regressiva. No momento em que a economia começa a voltar a rodar. No momento em que as pessoas estão retomando a sua atividade. Num momento em que se discute a possibilidade de volta às aulas agora em outubro. Porque mais 1 ano para essa situação de emergência nos presídios. 1 ano. O auxílio emergencial termina em dezembro e haverá a possibilidade que durante 1 ano presos sejam colocados em casa por causa dessa decisão. Daqui 1 ano, como é que vai estar essa pandemia? Mas vale 1 ano. E a outra questão é justamente sobre esse limite que ele colocou, não é? Ao colocar um limite, por exemplo, impedindo que corruptos sejam beneficiados por essa decisão, acho que a gente está misturando 2 coisas. Se essa é uma decisão que leva em conta a pandemia, uma situação de saúde, ora, tanto faz. Se o preso foi condenado por isso, aquilo, aquele outro. Se considera que ele tem um risco de morte se permanecer no presídio, o motivo da condenação me parece desimportante. Eu reitero aqui, acho que essa é um benefício que está se dando aqui absolutamente descabido. E não é benefício, não é? Benefício é uma palavra também mal empregada. Isso aqui foi uma decisão do CNJ por causa de uma situação ligada à saúde. O que deveria ser feito, e o Cláudio Humberto já falou várias vezes com a gente aqui a respeito disso, é fazer com que os presídios criem ali alas especiais para abrigar essas pessoas e não mandar todo mundo para casa. Agora, se você está mandando gente para casa porque essa pessoa está no grupo de risco, é idosa, é obesa, tem algum problema de saúde, mas aí você define, olha, essa aqui eu vou proteger a saúde e essa não, me parece também muito perigoso e acho que o presidente do Supremo não quis acordar, Cláudio, com o noticiário dizendo, Luiz Fux prorroga e vai colocar corruptos em casa. Então ele sai ali bem, né, da finta dizendo, olha, mas dessa vez o rigor é maior. Só que são coisas diferentes. Uma coisa é uma questão sanitária, a outra é um benefício. Isso não é benefício, é questão sanitária. Em vez de resolver a questão sanitária, a gente está colocando presos em casa e agora estamos escolhendo aqueles que podem ir para casa e aqueles que não podem, de acordo com o crime. Olha, isso aqui me parece uma coisa tão casuística, Cláudio. Eu acho que sim também, você tem toda a razão. Eu esperava muito mais do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Esperava que simplesmente ele acabasse com isso. Não era limitar a concessão do benefício de mandar para casa durante o período da pandemia presos que reclamem de eventuais comorbidades, etc. É dever do Estado, que mantém presos sob sua tutela, garantir, dar a eles segurança, inclusive do ponto de vista da saúde, né? Segurança sanitária. Tem que fazer o que fez aqui o governador do Distrito Federal e vários estados também. Em vez de liberar, de abrir as portas da cadeia, simplesmente cumpriu a sua obrigação de proteger o preso. Está doente? Vai para o hospital. Construiu lá um hospital de campanha, não de campanha, uma UPA, né? uma unidade de pronto atendimento suficientemente ampla para atender a demanda. Aqueles que estavam sob situação de risco foram todos colocados, isolados em um bloco, né? Completamente protegidos de qualquer tipo de contato e, portanto, da disseminação do vírus. O Estado tem que fazer isso, não é abrir as portas da cadeia, não é se livrar do problema. Até porque vai dar pretexto a muitos bandidos
de voltar a praticar o crime, porque, sabe como é que é? Eu tenho que sobreviver, estou sem trabalhar, preciso comer, preciso não sei o quê. E aí começa a assaltar pessoas. Essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, meses atrás, foi uma tragédia, foi um absurdo, inominável, e é uma tristeza que o próprio CNJ não reconheça isso, não reconheça o erro de soltar bandidos do PCC, como aconteceu com inúmeros casos. Essa organização criminosa que está sendo alvo de constantes, de seguidas operações da Polícia Federal, é a maior organização criminosa do continente. Né? E esses caras, os líderes, sendo soltos, porque alegam que tem comorbidades. Teve um sujeito que o Pedro conhece bem a história, um desses presos, aliás, foram milhares, né? Um deles alegou que tinha problema de asma e nem sequer verificou-se, né, o histórico do camarada. O Ministério Público depois verificou, foi atrás da história, da alegação de que ele sofria asma. Durante o período que ele esteve preso, nunca houve qualquer tipo de solicitação de medicamento, etc., para asma. Portanto, era mentira. E, apesar disso, foi solto e continuou solto. Houve casos de presos que foram soltos a pretexto da pandemia, cometeram crimes, em razão deles foram presos outra vez e foram novamente soltos pela autoridade judicial. Esse tipo de absurdo é que a gente tinha, que eu esperava que fosse contido pelo ministro Edson Fachin. Desculpe, o ministro Fux. Mas, Pedro, só para concluir, claro, eu acho também que teve um gesto aí do Fux em relação ao ministro Edson Fachin, porque o ministro Edson Fachin tem sido muito criticado, sobretudo por advogados, parlamentares. A gente ouviu aqui o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, sendo muito duro na crítica à decisão do ministro Edson Fachin, que negou o benefício para o deputado Nelson Moira, que está condenado à corrupção, estava preso, teve sintomas de Covid, pediu para ser tratado em casa. Isso foi negado pelo ministro Fachin e ele morreu na prisão. E isso, enfim, suscitou muitas críticas, etc. Eu acho que também essa decisão do ministro Luiz Fux é um gesto ali de solidariedade, meio que se associando, digamos assim, àquela decisão tão criticada pelos advogados do deputado, né? Tão criticada do ministro Edson Fachin. Eu vou só abrir uma pequena divergência aqui em relação ao que o Cláudio e a Thaís disseram, né? O ministro Luiz Fux acerta, na minha avaliação, ao restringir essa possibilidade, né? Porque a gente tem que sempre lembrar uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então ele acerta ao impedir a saída de bandidos perigosos. Quem cometeu crime hediondo não pode nem ter o processo analisado. Quem participa de organização criminosa, a partir de agora também não pode nem ter o processo isso não deveria ser nenhuma regra, né? Isso é uma questão de bom senso do magistrado. Há uma regra lá para a saída de alguns presos, aqueles que estão terminando a sua pena, têm idade avançada, né? Já estão próximos ali do cumprimento final da pena. Você tem até que analisar ali. Agora, integrante de organização criminosa, esse aí mencionado pelo Cláudio, bandido perigoso, condenado por roubo, latrocínio, que nem tinha na ficha criminal, né, algum tipo de problema, asma, a idade avançada, não estava no grupo de risco para o coronavírus, isso não deveria nem ser analisado. Então o ministro Luiz Fux corrige. Agora, na minha avaliação, ele erra ao colocar no mesmo patamar quem comete violência doméstica, quem é integrante de organização criminosa, quem é bandido perigoso, cometeu crime hediondo, com aqueles que foram condenados por crimes administrativos, corrupção, lavagem de dinheiro. Por mais que a gente condene, né, e é claro, torcemos aqui pela condenação de todos os corruptos do Brasil, você não pode colocar no mesmo balaio essas duas figuras. Um é um bandido perigoso, que se ele entrar aqui no estúdio, todo mundo sair correndo, todo mundo tem medo físico dele, né? O bandido do colarinho branco, a gente não tem medo físico, ele vai sentar aqui, não coloca em risco a nossa integridade física. Acho que foi jogar um pouco pra galera também, né, claro, Pedro? Na decisão de dizer, mas por isso que eu é minha não compactuo com corruptos. Eu só acho, Pedro, que se é uma decisão por questão sanitária, o crime que a pessoa cometeu é indiferente. Não, mas já não tá é, dizendo, Thaís. olha, a gente tá no crime de uma... A gente tá no coisa meio de uma você pandemia. soltar o furtador, outra coisa é você soltar o latrocida, não é? Claro. Sim, que é. Mas aí você condena uma morte no presídio. Olha, deixando bem claro, eu não defendo isso. Eu acho que a gente está numa discussão maluca. Agora, se a autoridade diz que os presídios oferecem risco
para os presos e que, por isso, esses presos em condição de risco precisam ir para casa, não me parece que cabe ao presidente do CNJ dizer esse vai e esse não vai, porque é uma questão de saúde. Esse é o argumento de base. Não concordo com ele. Acho que a gente está cometendo decisões erradas e jogando aqui por terra decisões judiciais que foram tomadas a duras penas, que envolvem investigação policial, prisão, julgamento, condenação, recurso, e numa canetada foi tudo por terra. Mas, lembrando que se o fundamento foi uma pandemia, por que um sim e outro não? Porque um é perigoso e o outro não é tão perigoso. Então você pode abrir uma possibilidade. À prisão. Sim, mas aí um você pode soltar, o outro vai ter que ficar lá. Eu acho que essa ponderação, essa é a minha divergência aqui. Mas essa ponderação é válida. Agora, quando você coloca... E a outra ponderação é você colocar aquele criminoso do colarinho branco na mesma situação que um latrocida, que um bandido perigoso do crime organizado, que está envolvido com o tráfico de drogas, que manda matar a autoridade por aí. Esse é um sujeito que tem que ficar segregado da sociedade mesmo. Não tem jeito, ainda que tenha pandemia, não tenha. Esse tem que ter uma tranca para ele e vamos ver o que faz. Os outros presos, aí eles estão em outras condições. Você não tem medo físico, ele está cumprindo uma pena ali, mas se há um problema sanitário dentro do presídio ali, você pode até observar essa situação específica, E por isso que o direito penal não permite decisões coletivas. Cada caso tem que ser investigado, porque cada bandido é um bandido, cada bandido tem a sua periculosidade, cada um que está cumprindo a sua pena tem uma situação a ser observada. E tem outra questão, Pedro? Essa decisão do CNJ não obriga o juiz a tomar essa decisão, não é? Isso, é uma recomendação. Mas é que estão todos tomando, Esse é outro problema também, a ser enfrentado. Mas vejo erros e acertos aí do ministro Luiz Fux, divergindo aqui dos colegas, mas sempre para trazer o bom debate aqui. Nesse caso de preso perigoso, é uma questão que tinha que ser colocada, porque muito bandido perigoso foi colocado nas ruas aí com essa determinação. É verdade. E aí quem garante, Pedro, que em casa ele vai ficar em isolamento protegido do vírus, não é? Ou não vai voltar a cometer crime por aí, Porque alguns deles, e a Rádio Bandeirantes mostrou em primeira mão aqui, alguns deles foram soltos e foram presos de novo, e foram soltos de novo com a mesma alegação do covidão aí, como gosta de falar o Joel da Atena.